Olá, muito bom dia a todas vocês. Deus vos abençoe poderosamente. Vamos lá. Terceiro dia da nossa mentoria, cura do lixo emocional. Ontem nós já entendemos que nós nascemos já pré-programados. Acredito que todas entenderam isso. Eu dei o exemplo do celular. A partir de agora, dificilmente você vai esquecer. Toda vez que você olhar para o celular, você vai pensar, vai lembrar disso. Eu já vim pré-programado, então. Nós não escolhemos quem somos, não escolhemos onde nascer, que família nascer, viemos já pré-programados. Hoje falaremos sobre a cura da criança interior. A psicologia estuda muito sobre isso. E como eu falei de forma muito sucinta, eu preciso trazer para vocês algumas informações sem muita linguagem técnica, porque senão não vamos entender, então não tem por que eu trazer linguagens técnicas aqui. Mas vamos lá, o que seria a criança interior? Lembra que eu falei na aula passada sobre a mente inconsciente? Durante a nossa infância, a mente inconsciente é onde ficam armazenadas as memórias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Existem pessoas que a gente olha hoje e fala, nossa, fulano é tão infantil, fulano é tão crianção. A gente não usa essa expressão, faz tempo que a gente não usa essa expressão, né? A expressão um pouco mais antiga. Sou dos anos 80, talvez alguns de vocês lembrem dessa expressão. Por que nós falávamos isso? Porque às vezes a atitude da pessoa não condizia com a idade dela. Talvez nós conhecemos alguém assim, pessoas que têm dificuldade de ter responsabilidades, pessoas que têm dificuldade em assumir compromissos, pessoas que têm uma necessidade extrema em querer agradar alguém. Sabe? Faz de tudo para agradar. Se coloca em lugares onde não acabem, suportam relacionamentos tóxicos, abusivos, ruins, mas ela quer agradar de todo jeito. Sabe? Faz de tudo para poder entrar no mundo de algumas pessoas. Pessoas que são extremamente tímidas, adultos que são extremamente tímidos, envergonhados, não conversam, não socializam, são, sabe, travados em muitas coisas. Outros que falam demais. Cada um tem um jeito, gente. E tudo isso tem a ver com a nossa criança interior. Com coisas que vivemos na nossa infância, positivas ou negativas. E mais uma vez eu volto a dizer, tudo aquilo que não é curado, tudo aquilo que não é ressignificado, nós vamos arrastar o resto da nossa vida. Tem uma palavra na Bíblia que Paulo falou, acho muito interessante isso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo lhe diz isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse texto, quando a gente lê a primeira vez, parece que Paulo está dizendo que quando ele era criança mesmo, depois virou adulto. Não. Paulo estava dizendo que ele já era um adulto, mas ainda tinha coisas de menino. Ele não tinha amadurecido, não tinha ressignificado algumas coisas de criança. Ou seja, a criança interior ainda gritava na vida de Paulo. Ele tinha algumas atitudes ainda que era porque quando ele era criança não foram curadas. Vai ficar mais claro agora. Atitude, gente, que adultos têm, que são frutos ou reflexos de quando era criança. Geralmente a criança que passa por rejeição ou abandono, geralmente gera uma negligência emocional, quando criança que tem os pais ausentes, quando os pais têm uma separação, a criança ainda é muito pequena, quando tem algum abandono físico. Olha as consequências. Tem gente que é adulto e tem medo de ser deixado. Lembra que eu falei da pessoa que se submete a um relacionamento tóxico, mas só para não ser deixado? Pode ter certeza que na maioria das vezes essa criança viu o pai abandonando a mãe. Na maioria das vezes essa criança viu a mãe sendo rejeitada ou sofreu rejeição na infância. Adulto que tem aquela insegurança em relacionamentos, carência excessiva. Você conhece alguém que é tão carente assim? Nossa, fulano é muito carente, meu Deus, é demais. Sabe aquele relacionamento que às vezes fica a sufocar porque a pessoa é tão carente, que ao ouvir toda hora que a pessoa ama, uma coisa que muda, a pessoa já fica, sabe, toda virada, toda mexida. Por quê? Porque a criança interior não foi curada. Porque possivelmente essa criança viveu rejeição ou abandono na sua infância. Tem pessoas que têm constante necessidade de aprovação. Tem gente que tudo que ela vai fazer tem que ter a opinião de alguém. Ela busca por aprovação na maioria das coisas que ela faz.
Você for mexer na árvore genealógica, lembra da lição de ontem? Para nós escrevermos de 0 a 10 anos. Espero que vocês tenham escrito. Hoje vamos falar de outra fase que vamos escrever também. Mas estamos entendendo a parte da criança interior. E essa criança interior está dentro de cada um de nós. É tudo aquilo que você viveu na infância. Tudo aquilo que você viveu no seu período de infância. Tudo que você viu, que você viveu e que você sentiu. Se isso não for curado, você vai carregar esses traumas até hoje. Espero que esteja ficando claro para vocês. Vamos lá, uma segunda característica de adultos que ainda continuam com atitudes de criança. Texto de Paulo. As crianças que sofreram críticas e cobranças excessivas. Crianças que tiveram os pais rígidos, perfeccionistas, ou que nunca validam os sentimentos da criança. Talvez você é essa criança que teve os pais muito rígidos, sabe? Você fazia as coisas, não, tá tudo errado, vai fazer de novo. Não, você fez igual a sua cara, sabe? Coisas desse tipo. Ah, você é relaxada, você é isso, você é aquilo. Olha as consequências, gente. Tem gente que tem uma autocrítica severa. Adultos têm baixa autoestima. Tem pessoas que têm medo de errar. Tem pessoas que têm a sensação constante de inadequação, se sente inadequada, se sente incapaz, se sente como se, sabe, não tivesse jeito para aquilo. Todos vocês sabem que eu sou terapeuta e atendo, e poderia contar que vai vários cases de sucesso que eu tenho tido no tratamento de alguns pacientes meus, mas eu quero ressaltar uma moça de 16 anos que ela faz terapia comigo. Já, inclusive, está terminando já o pacote terapêutico dela. Gente, 16 anos a menina tem. E ela tem um medo de errar excessivo. Ela se cobra demais. Quando ela chegou até a terapia, essa menina tinha crises de ansiedade quase todos os dias. Quase todos os dias. Sabe, ela vai para a escola, ela treina dança, ela faz um monte de coisa. O dia da menina é super corrido, é mais corrido que um dia de um adulto. Ela só tem 16 anos, para você ter ideia. As sessões dessa menina eu fazia no último horário do dia da semana. No último horário, por conta da grande agitação da vida dessa menina. E ela, conversando com ela em uma das sessões, ela, depois de um tempo já do tratamento, ela falou, olha, aconteceu algo bom comigo esse final de semana. Eu falei, me fala o que aconteceu. Aí eu fui pro Sesc com meu namorado, eu nunca joguei vôlei. E ela falou, nenhum esporte que eu não sou boa, eu não gosto de jogar, porque eu não gosto de errar. Eu gosto de ser boa em tudo que eu faço. Uma menina de 16 anos, gente. Eu falei, é mesmo? E o que aconteceu? Eu fui lá brincar com eles. E eu fui brincar e errei e dava risada. E tinha hora que eu me sentia um pouco presa porque errava, pedia desculpa. Mas depois eu me soltei, lembrei do que você me falou na sessão. E aquele medo de errar passou. E de fato foi o dia que eu mais me diverti da minha vida. Estamos falando de uma jovem de 16 anos sofrendo de crise de ansiedade por conta do medo de errar. Possivelmente os pais muito rígidos. Fui ver a história e era esse histórico. Pais rígidos, perfeccionistas, cobravam ela demais. Tá entendendo? E essa moça carregava esse peso terrível nas suas costas. Talvez está caindo algumas fichas para algumas de vocês. Um outro sintoma, violência física ou verbal. Crianças que sofreram com agressões, gritos, ameaças, punições severas. Crianças que passaram por tudo isso. Geram adultos ansiosos, adultos hipervigilantes, pessoas que têm problemas de confiar, pessoas que têm traços de submissão ou agressividade. Então vemos pessoas assim, ou a pessoa é muito submissa, ou a pessoa é agressiva, toda pessoa responde com patada, nervosa, xingando, extremamente estressada. Então, nós vemos mulheres assim, gente, a gente pensa, a mulher pensa, é a casa, é meus filhos, é a rotina. Acredito que seja assim. Parte disso é essa rotina sua. Porém, dentro de você existe uma criança doente, que não foi curada. Existem traumas da infância e na sua memória, na mente inconsciente, tem guardado ali algumas memórias disso. Onde você sofreu com agressões, com gritos, todas essas coisas. Outro tipo, abuso sexual. Crianças que sofreram violação, abuso sexual, geram adultos com transtornos emocionais graves. E pasmem as senhoras, atendo muitas pacientes assim. A maioria das minhas pacientes são mulheres, atendo muitas pacientes assim. Uma delas, recentemente, uma senhora com mais de 60 anos de idade, sofreu abuso com 5 anos de idade. E ela nunca tinha falado isso pra ninguém, devido à vergonha, devido ao medo, devido, trauma, enfim. Carregava essa dor nos seus ombros. Quais são as consequências de uma criança que sofreu abuso na infância e não foi curada?
transtornos emocionais graves, como eu disse, vergonha, culpa, dificuldades nos relacionamentos íntimos, dissociação. Essa senhora tinha casado 3, 4 vezes, não conseguia ter um relacionamento. Por quê? Por causa do trauma que ela teve na infância. Nunca tinha falado para ninguém. Me lembro que um dia da sessão que ela conseguiu se abrir, conseguiu conversar, como essa mulher chorou, como essa mulher se sentiu leve, como essa mulher se sentiu acolhida, restaurada por conta disso. Então perceba, gente, vocês percebem, mulheres, que alguns problemas que vocês estão enfrentando hoje, parece ser que o copo está cheio de hoje, mas não é. São coisas que já estão sendo, você vem carregando há muito tempo. E quando a gente fala de terapia, é muito interessante isso, o pessoal pensa, não precisa de terapia não, eu sou doido, não tenho um problema, tenho um marido maravilhoso, uma casa maravilhosa, tenho isso, tenho aquilo. Mas essa semana possivelmente você vai encontrar coisas, mexendo no lixo emocional, você vai encontrar coisas ali que você passou. Algumas lembranças vão vir à tona, você vai começar a perceber, então é por isso que eu ajo assim às vezes, é por isso, sabe, algumas fichas vão começar a cair para você perceber da necessidade. Uma coisa, não porque sou terapeuta, mas porque passei pela terapia antes de ser, ok? E acredito que todo ser humano deveria fazer terapia. Todo ser humano deveria fazer terapia. Quando a criança tem pais emocionalmente indispensáveis, que são isso? Pais frios, pais distantes, pais deprimidos ou preocupados demais com seus próprios problemas. A criança está no lar assim, os pais são frios, não tem carinho, não tem afeto, não conversa, não sabe, não dão atenção. Essa criança, quando cresce, vira um adulto com dificuldade de expressar suas emoções. Medo de intimidade, sensação de solidão, mesmo em companhia. Entendeu? Porque lá no começo falei de pessoas que têm dificuldade de falar, de conversar, de se expressar. Possivelmente, em algum momento da vida dessa criança ela foi ferida. Em algum momento da vida dessa criança ela foi machucada. E a gente quer que a pessoa, sabe, vai à força. Vocês que estão aqui no grupo, a média de idade de vocês é praticamente quase igual a mim, eu tenho 42 anos. E na nossa época a gente era criança, como a gente sofria, porque não tinha essa conversa. Se até hoje eu tenho que fazer uma mentoria no grupo fechado para falar sobre esses assuntos, porque se falar publicamente muita gente não entende, muita gente, sabe, vai se escandalizar. Imagina a nossa época. Lembra aquele amiguinho seu da escola que não conseguia prestar atenção na escola, na lição, não conseguia aprender e era o burro, ficava de castigo. Todas as crianças riam dele porque ele não tirava nota boa na prova. Será que essa criança não tinha algum problema psicológico? Será que essa criança não tinha algum trauma da infância? Já pararam para pensar? Os professores, sou professor também, tá? Sou pedagogo, mas na nossa época da infância, os professores não tinham o preparo para entender sobre as doenças emocionais, então o professor expunha essa criança, sabe? Colocava no canto, dependendo da idade sua, tinha lá o castigo no milho, tinha a palmatória, a professora jogava apagador, jogava giz. Eu consegui ver algumas coisas desse sentido. Como será que essas crianças que hoje cresceram, obviamente, como é que são esses adultos hoje? Com todas essas lembranças, com tudo isso que eles sentiram, que eles passaram. Paremos para pensar. Olha, o ambiente, gente, do nosso lar, da casa dos nossos pais, pode ter sido um ambiente que nos construíram ou nos destruíram. Tá certo? Falamos no Café com Palavras esses dias, vocês são ouvintes, falamos sobre comparação com os outros, sabe? Geralmente a criança que era comparada com os irmãos, seu irmão é mais inteligente que você, seu irmão é mais bonito, seu primo é não sei o quê, o filho da fulana é mais bonito. Geralmente crescem adultos com inveja, sentimento de rivalidade, sentimento de inferioridade, ou de não ser amado pelo que é. Quantas das vezes os pais faziam essa comparação? O filho da fulana de tal é mais inteligente, filho de Beltrano não sei o quê, e hoje falava na sua frente sobre isso. Para nós finalizarmos essa nossa aula de hoje, qual é a lição de casa, pastor? Anota a lição de casa. Você vai anotar todos os traumas, o que você viveu, dos 10 aos 20 anos. Dos 10 aos 20. Se do 0 ao 10 é um pouco mais difícil, dos 10 aos 20 fica mais fácil de lembrar. Coisas que você viveu na escola, estava na 5ª, na 6ª série, na 7ª, com 17 terminou a escola, possivelmente, se não repetiu de ano, começou a namorar. Então, dos 10 aos 20 tem muita informação que eu preciso que vocês coloquem no papel também. Informações relacionadas a traumas, a dores, a rejeições, término de namoro, aquela pessoa que você gostava tanto e te deixou. Preciso que vocês reúnam todas essas informações e coloquem no papel. Dos 10 aos 20 anos. Anotem tudo o que vocês lembrarem. Combinado? Deus abençoe. Vamos para a oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, estão nas tuas mãos as tuas filhas. Ó Deus, que bravamente
aceitaram o desafio de estarem nessa mentoria porque querem, porque precisam, porque necessitam ser curadas. Ó Deus, traga cura, traga restauração, traga libertação, bênção do Senhor, curando a nossa criança interior, nos dando vida, nos dando bênçãos para que possamos fluir e nada venha nos parar, venha nos bloquear, porque seremos pessoas abençoadas por Ti. Nos abençoe grandemente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês. Amanhã, 4º dia, coloca lá no grupo, você que está gostando da mentoria, está fazendo a diferença, eu preciso desse feedback de vocês. Olha, pastor, está sendo benção, estou entendendo, não estou entendendo. Coloque dúvidas, vão para cima, é importante ouvir todas as mensagens. E vamos lá, prosseguimos com essa nossa mentoria abençoada por Deus. Deus abençoe.